Aleluia. Primeiro livro das Crônicas 4, versículos 9 e 10, cujo tema é a oração que muda a história. Aleluia. É o tema que Deus colocou no meu coração e diz assim o texto: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e nos termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome seu assento, louvando o nome do Senhor. Primeira consideração desse texto, amados, que Jabes, aleluia, ele era um descendente da linhagem de Judá, cujo nome no hebraico significa louvor. Aleluia. Jabes, esse nome, ele foi dado devido a uma circunstância de risco que sua mãe correu durante a sua gravidez. E posteriormente, no momento em que foi dar à luz, houve uma complicação que causou, aleluia, dores que marcaram a sua vida. E por conta dessa circunstância, a sua mãe lhe dá este nome, Jabes, que significa aquele que provoca ou causa dor. Um nome carregado de negatividade, um nome carregado de maldição. Você percebe que este patriarca, este cabeça de tribo, este líder, aleluia, tribal, da linhagem de Judá, já começa a sua história de forma negativa, para mostrar, aleluia, que os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente na esfera familiar, são os problemas que mais afetam e afligem a nossa vida. São problemas, aleluia, que muitas das vezes vêm para tentar nos abater, para tentar nos limitar, para tentar nos diminuir, para tentar nos desqualificar, para tentar de alguma forma afetar a nossa performance e o nosso desenvolvimento, tanto no mundo espiritual quanto no mundo secular. Mas sabe o que me admira nesses dois textos, que são os únicos textos que referem-se a esse homem chamado Jabes, uma vamos dizer assim, uma microbiografia, aleluia, desse líder tribal da linhagem de Judá? É que apesar dele começar já com o pé esquerdo, sem a mínima noção do que estava acontecendo e da maldição, aleluia, que estava sobre a sua vida por causa deste nome, porque para a cultura judaica, aleluia, ou para a cultura hebreia, louvado seja Deus, o nome de uma pessoa geralmente está diretamente ligada ao propósito de existência desta vida, ou ligada, aleluia, ao seu destino. Por isso que muitas das vezes você ouve nomes como Nabal, que significa tolo, que era um homem, aleluia, que ofendeu os servos de Davi quando Davi estava em fuga, aleluia, de Saul, e ali este homem, por sua tolice, quase coloca toda a sua casa
aleluia, em risco diante de Davi, que estava decidido de destruir a fio da espada Nabal e toda a sua casa, se Abigail, mulher de Nabal, que era mulher entendida, mulher prudente, mulher sábia, não fosse na frente e aplacasse com a sua sabedoria e com o seu entendimento a fúria de Davi, servo do Senhor, o que trouxera grande livramento para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe-se que apesar dos problemas surgirem, Deus, Ele sempre nos dá um escape para que estejamos, aleluia, para que sejamos livres de todo o mal. Da mesma forma, Jabes também, que começa nessa situação, amaldiçoado pela sua mãe, com um nome que significa aquele que provoca dor, ou aquele que gera dores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jabes toma uma atitude que vem, aleluia, em resposta, aleluia, a torná-lo mais ilustre, como a própria palavra, o próprio texto do versículo 9 declara. Uma atitude que torna Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Isto é, a palavra ilustre significa destacado, aquele que sobressai, aquele que consegue se superar, aquele, aleluia, não aquele que passa por cima dos outros, que puxa o tapete dos outros, que conspira, aleluia, contra os outros, visando, aleluia, seu alto benefício, sua autopromoção. Não, é alguém que se supera, alguém que consegue, aleluia, vencer o mal que estava limitando a sua vida para poder prosperar e progredir, aleluia, com os seus esforços e empenho, aleluia, sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A oração que muda uma história, ou a oração que muda a história. Jabes, aleluia, é amaldiçoado pela mãe, mas a palavra de Deus diz que a primeira atitude que Jabes toma para poder se libertar da maldição, que com certeza estava trazendo dor, estava trazendo sofrimento, estava trazendo, aleluia, sérias dificuldades no exercício da sua liderança, louvado seja o nome do Senhor, se encontra no versículo de número 10, dizendo que Jabes invocou o nome do Senhor. A palavra invocar significa, aleluia, um clamor, uma busca incessante por algo urgente da parte de Deus. Jabes, ele se dobra diante do Deus de seu ancestral Judá, aleluia, que era também filho de Jacó, aleluia, da onde, aleluia, ele veio descendendo desde Abraão, cujo nome significa pai de multidões, e foi conhecido como amigo de Deus, como aquele que tinha uma intimidade, algo pessoal, aleluia, com Deus, que se manifestara no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, versículo de número 1. Então nós vemos que ele apela para o Deus da sua história, ele apela para o Deus que tem abençoado a sua linhagem até aqui, porque, amados, por mais que nos amaldiçoem, por mais que profiram palavras negativas, dizendo que não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não vai sair dessa, que o que você está fazendo vai dar errado, que o teu investimento não vai ser bem sucedido, eu quero te dizer nessa noite, essas palavras só têm poder sobre a vida de quem aceita. Porque a primeira atitude de Jabes é não se conformar com a sua situação. Não se conformar. Por mais que a sua mãe, na sua ignorância, tenha dado um nome que trouxe sobre ele um fardo de maldição, o seu nome não definiria o seu destino.
Eu quero te dizer nessa noite: nenhuma maldição proferida contra a tua vida definirá o teu destino. Sabe o que vai definir o teu destino? É a tua atitude. Se você vai aceitar o que falam contra você, ou se você vai se levantar, aleluia, e buscar uma reversão de história para a tua vida. Eu quero te dizer nessa noite: nem tudo está perdido, porque há alguém no céu que tem o poder de mudar o quadro de quem invoca o seu nome. É por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, livre de perigo iminente. Você pode até se deparar com um perigo, mas Deus é poderoso para te livrar para a glória do seu nome. E é essa oração que nos dá alguns princípios básicos para que nenhuma maldição no dia de hoje tenha poder sobre a nossa vida. O que é que tinha na oração, em que se baseava a oração que Jabes fez, que veio como um remédio para curar todas as suas dores e resolver todos os problemas na sua vida? É sobre isso que eu quero falar. Primeiramente, quando você observa que ele ora a Deus, ele não ora de qualquer maneira. Em primeiro lugar, Jabes, ele se baseia nos princípios da palavra de Deus, aleluia, de todo o conhecimento que ele tinha de Deus, que foi transmitido oralmente, ou seja, por meio da tradição oral de geração em geração, através das experiências dos seus antepassados, que andaram com Deus que ele estava invocando naquele momento. O primeiro princípio que eu vejo na oração de Jabes, que garantiu a mudança da história de Jabes, foi aonde ele se baseou para que ele pudesse fazer a oração que mudaria toda a sua história. Primeiro, Jabes, para que ele pudesse vencer essa fase da vida dele e garantir um novo começo para a sua história, ele precisou basear a sua oração no primeiro princípio que garante a nossa vitória, que é basear a oração na aliança com Deus. Se você não se basear no concerto com Deus, a tua história não muda. Sabe por quê? Porque o único que tem o poder de fazer a maldição se converter em bênção é Deus. E a única forma da maldição se converter em bênção é estarmos aliançados com Deus. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele pede, preste atenção: se me abençoares muitíssimo. O que significa você pedir uma bênção? Significa você ter um grau elevado de relação com quem você está pedindo essa bênção. Geralmente, bênção é pedida de um filho para com um pai. Aliança familiar. Para você ter um concerto, uma aliança familiar, você tem que conviver diariamente com este familiar. A aliança com Deus não é aliança temporária, é aliança permanente, vitalícia e diária. Quem tem aliança com Deus tem que andar com Deus diariamente. Quem anda com Deus parece com Deus, fala como Deus, procede como Deus e naturalmente não aceita as coisas que Deus não aceitaria. A tua oração tem que se basear na tua aliança com Deus. Se tu me abençoares muitíssimo, a única forma da bênção repousar sobre a vida de alguém é esse alguém estar debaixo do concerto com Deus.
O que foi que Deus falou para a raiz primária daquela linhagem da onde ele descendeu, que era Abraão? O que foi que Deus fala para Abraão quando ainda era Abrão, cujo nome significa pai exaltado, e ainda estava habitando em Ur dos Caldeus, da onde era natural, na Mesopotâmia? No capítulo 12 de Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor se revela a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu hei de te revelar. Era uma aliança que Deus estava fazendo, e a aliança só é garantida se houver separação. Enquanto você se misturar com quem não deve, o conserto de Deus estará comprometido com você, e não tem como Deus te abençoar. Não tem. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é condicional. Deuteronômio 28, versículo 1 diz o quê? Disse mais Moisés ao povo: se hoje ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar tudo quanto hoje eu te ordeno, então o Senhor te tomará pela mão direita. O que é tomar pela mão direita? É te pegar pela mão direita e te levantar, te exaltar, te destacar, te separar, fazer você ficar numa posição elevada. Deus, ele vai, aleluia, fazer com que você se torne alguém diferente perante os demais. O que a palavra de Deus diz? Que ele foi mais ilustre. O que é ser mais ilustre? É ser destacado. Alguém que não é como os outros. Alguém que não fala como os outros, que não pensa como os outros e que não age como os outros, mas que tem uma peculiaridade. Deus diz no livro de Deuteronômio também que nós somos para Deus tesouro peculiar. Somos separados, somos diferentes, e a nossa sabedoria, ele diz, é a sua palavra. A tua oração tem que se basear no concerto de Deus com você. Você tem que lembrar que você não é qualquer pessoa, que você é alguém que Deus tirou do mundo de pecado para fazer de você um instrumento de justiça e um canal da mensagem da salvação da palavra de Deus, do Evangelho. É alguém que Deus vai usar para fazer a diferença. Porque Jabes estava pedindo para que Deus o abençoasse muitíssimo. Ou seja, que Deus fosse com ele em tudo. Aonde ele pusesse a mão, desse certo. Porque até ali, a maldição estava travando a vitória dele. Até ali, conformado com a situação, a maldição estava dominando. Fazia até certo ponto, dava certo, mas quando chegava até certo ponto, começava a dar errado. Não avançava, não progredia, não prosperava. Era alvo de chacota, era alvo, aleluia, de zombaria, de escárnio. Mas a palavra de Deus diz que quando ele baseia a sua oração na aliança com Deus, como um pai pedindo, um filho pedindo a bênção do seu pai, aleluia, a Escritura vai dizer que Deus ouve a sua oração, e a sua história muda. A sua história muda. De anônimo, ele se torna alguém popular. Sabe por quê? Porque o que Deus prometera começa a se cumprir. Porque Deus começa a abençoar. O que ele faz começa a dar certo. Aleluia. De prejuízo ele começa a ter lucro. Sabe por quê? Porque ele coloca Deus
em primeiro lugar. Ele se separa, ele não quer ser como os outros. Ele quer ser diferente, ele quer ser de Deus. Ele quer que Deus seja o dono da sua vida. Porque para Deus abençoar, ele tem que estar no controle. Enquanto você estiver no controle e fizer do teu jeito, não tem como Deus entrar e fazer do jeito dele, porque vai haver conflito. E a palavra de Deus diz, aleluia, que nos foi dado um livre-arbítrio. Se esse livre-arbítrio não se submeter à vontade de Deus, você vai andar como Caim, disperso pela terra, com uma geração perversa, perdida. Mas se você for como Sete, cuja geração foi uma geração abençoada, que a partir de Enos, seu filho, passou-se a invocar o Senhor, a orar a Deus, aí o negócio vai ficar diferente, irmão. Aí a diferença vai ser feita. Porque até aí, a humanidade era uma só. Mas quando Sete decide ser abençoado por Deus, andar na linha com Deus, faz-se a divisão da geração ímpia de Caim para a geração abençoada de Sete, da onde descendeu o Messias. Sabe quando você vai começar a se destacar? Quando você pedir para Deus tomar a direção e o curso da tua história. Quando você pedir para Deus abençoar, faça uma aliança com Deus, te separa. Faça a diferença, porque tem coisa na nossa vida que Deus não vai fazer. Seguir a paz com todos, não é a recomendação de Hebreus? Seguir a paz com todos. E a santificação, quem é que segue a santificação? É Deus? Somos nós. O que é santificação? Jesus explica, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Deixa as tuas ambições para trás e começa a almejar o que é do reino. Porque o que tu precisar na terra vai chegar na tua mão. É isso que Jabes estava pedindo. Buscando primeiramente o que? O reino de Deus. O que é reino? É governo, é domínio. Jabes estava falando, Deus me domina, para que o que eu faça não seja o meu querer, mas esteja dentro do teu projeto na minha vida. Aí o negócio começou a dar certo para Jabes. Porque enquanto os irmãos estavam fazendo do jeito dele, ele foi fazer do jeito de Deus. E a palavra de Deus diz que o resultado foi, se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se tornou, ele não usurpou lugar de ninguém não. Ele conquistou espaço. Porque com Deus é assim. Com Deus não tem esse negócio de puxar tapete para tomar lugar não. Você tem o teu espaço para ser conquistado. Agora você tem que se levantar e ir para a peleja e pedir para Deus entrar nesse negócio, para que Ele te coloque onde Ele te preparou para você, aleluia, assumir a presença dEle. Aleluia. Basear a tua oração no concerto com Deus, na aliança. Você é filho, você tem um pai, você não é órfão. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, mas vós, aleluia, recebestes porque vocês estão o quê? Vendo, vocês veem Ele, vocês sentem Ele, vocês estão andando na linha comigo, na presença, na palavra. O Espírito de Deus só se manifesta onde Ele é bem-vindo. Ele não vai entrar na tua vida sem que você o convide, conforme Apocalipse capítulo de número 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só acontece relação com consentimento. Deus não vai te obrigar até que você decida tomar a tua decisão. Baseando a tua oração no concerto com Deus, Deus ouve a tua oração. Segundo, baseando a sua oração
no poder de influência de Deus. E meus termos amplificados. O que é termos amplificados? Poder de influência. Ele falou: Senhor, me ajuda a ser influente. Me ajuda a ter poder de conquista. Porque eu estou lutando e eu não estou conseguindo. Tem uma maldição que está servindo como parede na minha frente. Que eu até chego diante do que eu quero conquistar, mas eu não consigo tomar posse, porque quando chega na hora dá tudo errado. Então me abençoa e me ajuda, Senhor, a conquistar. Ajuda a minha vida a dar certo. Poder de influência. Poder de influência de Deus. Porque só Deus pode convencer o coração do homem. Lembra de Neemias? O que é que Neemias queria? Eu vou reconstruir Jerusalém. Só que o que eu tenho não é suficiente. Eu vou precisar da ajuda do rei. Mas como é que eu vou chegar até o rei para falar? Como é que eu vou pedir? Sabe o que Neemias fez? Foi orar. Foi se humilhar, reconhecer que dependia de Deus, pedindo para que Deus restaurasse o conserto dele com eles. Aleluia! E que desse graça perante Artaxerxes, rei da Pérsia, governante que estava na fortaleza de Suzã. O que foi que aconteceu? Quase 4 meses depois, ele chega até o rei. A gente já sabe a história, o rei vê o semblante dele, faz as perguntas. Então ele faz uma breve oração e pede para o rei licença do seu trabalho e recurso para fazer o que tem que fazer em Jerusalém. Porque quando você se dispõe a fazer o que ninguém quer fazer, Deus, ele providencia para mostrar que ele é Deus na tua vida. Sabe quando você vai começar a influenciar e fazer a diferença diante dessa geração? Quando você começar a querer fazer o que ninguém quer fazer, irmão. Sabe o que o povo quer? Oba-oba. É isso que o povo quer. É nome no cartaz. É reconhecimento, mas tudo isso não tem que ser o objetivo no ministério, mas resultado de trabalho, irmão. Poder de influência é resultado de trabalho. Então trabalha para Deus, que como consequência virá o poder de conquista. Quando Neemias procurou fazer o que ninguém queria fazer, o que foi que Deus fez? Deu graça perante os olhos de Artaxerxes, que deu cartas, que liberou tudo que Neemias precisava para fazer o que tinha que fazer, providenciou uma equipe para ajudá-lo na edificação, e em menos de 52 dias, o que estava há 70 anos vendidos os muros e as portas queimadas a fogo, em menos de 52 dias estava tudo de pé para a glória de Deus. Poder de influência. O meu poder de influência, a minha oração tem que se basear na vontade de Deus, para que Deus nos dê poder de conquista, porque Deus não vai colocar autoridade na mão de quem tem a intenção de se autopromover ou de humilhar os outros, mas se a intenção for de glorificar o nome do Senhor e usar todos os seus recursos para salvar, para ajudar, para dar assistência a quem verdadeiramente precisa, até o que você não pediu, Deus vai te dar. Você vai ter um poder de conquista além do esperado. Desde que a tua oração seja: Senhor, me ajuda para eu poder ajudar. Porque senão não tem condições. Tem que se basear na vontade de Deus, irmão. Do poder de conquista de Deus. Senhor, me ajuda para eu poder ajudar. Não adianta eu querer ajudar sem condições. Aí a história mudou. Porque os irmãos queriam para si, ele não.
Ele queria para toda a família. E aí que está a diferença. Que nem Davi. Davi não foi lutar com o gigante para provar para os irmãos alguma coisa, não. Ele foi lutar com o gigante lá no vale do Carvalho, aleluia, porque ele queria tirar a afronta e as maldições que o gigante lançou contra Deus e contra o seu povo, para mostrar que Israel não era rebanho desamparado, mas que tinha um Deus que era por eles. Ele vingou a honra de Deus. Qual foi o resultado? Influência. Davi ficou conhecido até hoje como matador de gigantes. Quando fala de Davi, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça, irmão? A batalha contra Golias. É a primeira coisa. Você está entendendo a influência que Deus vai dar? Quando você, aleluia, compra a briga de Deus. Irmão, me mostra no texto Deus falando: Davi, te levanta e vai lutar com o gigante. Me mostra aí. Não tem. Porque tem coisa, irmão, que Deus não precisa mandar você fazer se você está vendo que tem que ser feito. É por isso que tem muita gente que está perdendo oportunidade. Quer poder de conquista, mas quando chega a oportunidade, ele faz vista grossa, porque não está do jeito que ele está esperando. Davi, ele não tinha pretensão de se assentar no trono. Ele queria tirar a afronta de sobre Israel, irmão. Para mostrar que Israel tinha Deus, que não era desamparado, que o Deus de Israel não era como os das nações, não. Que tinha que ir para andar, tinha que ter alguém para carregar, que não tem olho, que tem olho e não vê, que tem ouvido não ouve, tem boca mas não fala, que tem corpo mas não consegue se mexer. Quando você fizer o que ninguém quer fazer, aí as grandes oportunidades vão começar a aparecer na tua vida. Tem gente que não quer perder tempo com crente que está passando problema, não. Só quer dar atenção a quem tem a oferecer. Sabe por que tem muita gente que é honrada na terra? Porque dá assistência a quem precisa e não para quem bajula. Aqui ele está pedindo, ó, que os meus termos amplifiquem. Para quê? Porque ele queria ajudar a família, irmão. E ele, na situação difícil, não tinha como ajudar nem ele mesmo, quanto mais a família. Quanto mais a família. O que nós estamos fazendo aqui? Aperfeiçoando essa varanda para poder acomodar melhor os membros aqui da igreja. Mas tem gente por aí que poderia usar o recurso para aperfeiçoar a própria casa e o resto deixa Deus trabalhar. Aqui não. Aqui quem é membro daqui, desde quando foi fundado, nota a grande diferença de como isso aqui era quando começamos essa obra aqui para hoje. E tudo isso, a preocupação é para abrigar melhor o rebanho que vem aqui para adorar. Então, quando você usa os meios que Deus te dá para beneficiar primeiro o reino, para depois fazer para você, aí Deus vai lá e envia o que você está precisando. Lembra de Salomão? Primeiro ele construiu o templo, depois ele aperfeiçoou a sua casa. Ele não fez o contrário. Muita gente está primeiro fazendo como Ageu primeiro, cuidando da sua vida, e o templo de Deus está lá em ruínas, está parado, está todo destruído. Por isso que Deus diz: vocês trabalham e o salário vai para o buraco. Vocês comem e não se satisfazem. Vocês bebem água e não se saciam. Vocês se vestem e vocês não se aquecem. Por quê? Porque vocês estão trabalhando nas vossas casas estucadas, enquanto o meu templo, o meu santuário está em ruínas. Qual é a ordem de Deus? Subir o monte, trazer madeira e edificar a casa. Nela eu me alegrarei, dela eu me alegrarei, e nela eu serei glorificado. Ele está dizendo: primeiro faz para mim. Aparece Elias quando chega lá em Sarepta. Me dá um bolo. Aí vem a viúva: homem de Deus, eu estou catando cavaco, porque eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Eu vou preparar só um bolinho para mim e o meu filho.
e a gente vai comer para morrer. Então o homem de Deus falou: pai, faz como tu falaste, mas primeiro faz um para mim e depois faz para vocês, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não faltará e nem azeite da botija acabará, até o dia que Deus dará chuva sobre a terra. Deus está mandando te dizer, quando você começar a sacrificar do jeito que Deus quer, o céu vai começar a se abrir do jeito que Deus está prometendo para você. Começa a orar direito. Pai, me dá condições para ajudar. Tudo que eu faço é que eu penso primeiro na obra. Eu fico em segundo lugar. Quando eu fico em segundo lugar e a obra em primeiro, quando eu menos espero, que eu preciso lá para casa chega. Sabe por quê? Porque é primeiro o reino de Deus, irmão. As demais coisas, Deus ele acrescenta. Aleluia. Deus acrescenta. Terceiro, e a tua mão for comigo. A tua oração ela tem que ser baseada no poder miraculoso de Deus. Quando Jabes lembra que a mão de Deus é a razão pela qual ele ainda estava de pé, ele pede: Deus, que a tua mão seja comigo. O que é a mão de Deus ser com alguém, irmão? É o poder de Deus estar acessível em situações, aleluia, adversas. Lembra de Neemias? Neemias dependeu da mão de Deus para terminar o serviço. Sabe por quê? Porque armaram todo tipo de emboscada e conspiração para tentar atrasar a obra. E Neemias colocando Deus na frente, ali armado com a equipe. Uma equipe construía de manhã e a outra montava a guarda com as armas. E a equipe da noite construía e a outra equipe revezava no armamento. E Deus não permitia que os adversários surpreendessem. Sabe por quê? Porque a mão de Deus estava no negócio. E não tem jeito. Aonde a mão de Deus está, o impossível acontece. Quando pensava que você ia morrer nesse deserto, que nem Isaac, quando Abimeleque, com ciúme da prosperidade de Isaac lá em Gerar, manda ele lá para o meio do vale, a palavra de Deus diz que Isaac começa a cavar poço no meio do deserto. Ele cava o primeiro, os pastores de Gerar vão lá em Túlio, cava o segundo, os pastores de Gerar vão lá em Túlio. Quando eles cavam o terceiro poço, os homens de Gerar, os pastores de Gerar já não pelejam por aquele poço. E a palavra de Deus diz que Isaac começa a prosperar no deserto. Se torna tão poderoso, aleluia, que Abimeleque com seus grandes tem que descer lá da metrópole, onde tudo era mais fácil, vai descer lá no vale onde nada crescia. Mas quando ele chega lá, ele vê, aleluia, o rebanho de Isaac multiplicado, Isaac poderoso, próspero. E ele chega com Isaac e faz uma aliança e diz: não nos faça mal, porque agora eu sei que tu és abençoado por Deus. Aleluia. Como ele constatou isso? Porque viu que a mão de Deus era com Isaac. Aonde a mão de Deus está, o deserto vira manancial de águas vivas. Aonde a mão de Deus está, o vale se torna um jardim regado. Aonde a mão de Deus está, a maldição se torna bênção na vida de um fiel. Lembra de Balaão? Foi amaldiçoar Israel. Quando ele chega para amaldiçoar, ele diz: contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação, e naquele dia se dirá de Jacó e de Israel: quão grandes coisas Deus tem feito. Aí chega Balaque, rei dos Moabitas: eu não mandei tu abençoar, mas amaldiçoar. O que é que o profeta fala? Eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. A mão de Deus está sobre eles. Aleluia. Ainda que preparem maldições contra a tua vida, a mão de Deus está sobre ti para quebrar e para fazer com que você seja próspero. Aleluia. Diante dessa situação, aqueles que pensavam que você ia infartar,
vão ver você jubilando de alegria com a vitória que Deus está preparando nessa situação. Não se preocupe, peça a mão de Deus, que aonde a mão de Deus entra, o diabo não toca. Aonde a mão de Deus entra, o diabo não tem primazia, não tem maldição certa, com a mão de Deus agindo em teu favor. Aleluia. É o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Que poder é esse? É a presença do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Tu não tens noção do poder que está acessível a você. É só você pedir. É só você dobrar o seu joelho, fazer aliança com Deus, implorar pela sua influência e pedir que a mão dele seja sobre você. Eu quero ver se o diabo vai continuar tirando graça. Não tira, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo conhece Deus. Ele teme e treme diante de Deus. Quando ele vê a mão de Deus, ele não se atreve. Quer ver alguém que estava debaixo da mão de Deus? Jó. O diabo chega a Deus. Chega lá. Deus fala para o diabo: Satanás, viste o meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Claro, cerca ele de bens. Toca no que ele tem e tu verás que ele blasfemará na tua face. Vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na sua vida. Sabe o que é isso? A mão de Deus coloca limite no diabo. Se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, o diabo vai ter que pedir permissão para te tocar. Ele não vai te tocar por conta própria, porque se ele pudesse te tocar por conta própria, tu não estarias mais aqui. Já estarias, como diz Pedro, ele está em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual devemos resistir na fé. É o que ele está fazendo aqui. Pai, me ajuda com a tua mão aí, porque o meu inimigo é mais forte. O meu braço não é suficiente, mas a tua mão dá conta do recado. Amém? Peça o poder de Deus, que Deus vai colocar esse Satanás no lugar dele rapidinho. Quem está se levantando contra a tua vida, quem está trabalhando contra você, quem está vendendo a alma para o inferno para ver você na sarjeta, vai ver a mão de Deus pesar sobre a vida dela. Porque quando Neemias chega em Jerusalém para fazer a obra, ele diz: aleluia! O quanto a mão de Deus foi favorável. E as cartas que o rei escreveu para que eles tivessem recursos para trabalhar, tudo fruto da mão de Deus. Se a mão de Deus não tivesse no negócio, eles não saíam do lugar. Eu quero te dizer nessa noite, a mão de Deus está em teu favor. Basta você buscar, que a mão de Deus vai se abrir. E a mão de Deus se abrindo, não tem quem se aproxime de você. E por fim, fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oração baseada no poder de livramento de Deus. Baseada no livramento que Deus dá. Deus, ele é Deus de livramento. Quando Deus, ele livra um servo, irmão, ele confunde quem se acha, ele confunde quem pensa que é, ele confunde quem acha que tem razão, quem acha que sabe, quem acha que conhece, quem acha que tem alguma autoridade. Lembra de Daniel? Fiel em tudo. Os inimigos com ciúme de Daniel, no capítulo de número 6 do seu livro. O rei Dário queria colocá-lo de entre os dois príncipes que estavam com ele, queria que colocá-lo acima, de tão destacado que ele estava, provocando o ciúme dos dois príncipes
e dos 120 presidentes que estavam abaixo dele na escala hierárquica no mundo secular, no governo persa, no governo medo-persa. A palavra de Deus diz o quê? Que eles começam a conspirar e fazer investigação para procurar um defeito em Daniel. A palavra de Deus vai dizer que eles fazem uma varredura na vida de Daniel e não encontram nenhum defeito, não encontram uma mancha sequer. A palavra de Deus vai dizer que eles declaram dizendo: já que não achamos brecha na lei dos homens, porque ele é fiel, vamos na lei do Deus dele. O que ele costuma fazer? Ele tem hábito de orar 3 vezes ao dia. Lá no quarto alto, com as janelas abertas para Jerusalém. Vamos fazer o seguinte: vamos convencer o rei, que é um pouco vaidoso, a editar um decreto que no espaço de 30 dias ninguém faça outra petição ou oração a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem, sem que seja o rei Dário. Foram lá e fizeram. E a palavra de Deus diz que isso pareceu bom aos olhos do rei, porém, inocentemente, sem conhecer a intenção dos conspiradores, Dário vai lá e edita o decreto. Quando sai no diário oficial o decreto, a palavra de Deus diz que Daniel fica sabendo. Sabe qual foi a reação de Daniel? Como de costume, Daniel se retira quando encerra o seu horário de expediente de serviço, vai para sua casa, e os vigias estavam lá esperando, porque sabiam que ele era fiel e não ia quebrar o concerto com Deus, o seu hábito de buscar o nome do Senhor por qualquer coisa. Ele sobe ao quarto alto, abre as janelas como de costume para a banda de Jerusalém e vai orar 3 vezes ao dia. A palavra de Deus diz que Daniel termina as suas orações. Quando ele termina as suas orações, aí os homens vão lá e denunciam Daniel para o rei. Sabe o que é isso? Aleluia! O diabo, ainda que ele tente te impedir e quebrar o teu propósito, ele só vai conseguir se você permitir. Se você entender que Deus é Deus de livramento, continua no propósito, continua na fidelidade, continua, aleluia, seguindo a risca o que você está fazendo, porque o diabo não vai impedir de você completar o teu propósito na presença de Deus. Eles tiveram que esperar Daniel orar 3 vezes. Quando Daniel termina de orar, eles vão denunciar. Quando chega a denúncia, o rei manda chamar Daniel, e desde a alva até o crepúsculo, ou seja, desde a manhã até o anoitecer, ele trabalha para tentar reverter a lei. A palavra de Deus diz que ele não consegue. Traz Daniel e fala para Daniel: Daniel, que o Deus a quem tu continuamente serve te livre, porque eu tentei e não consegui. Sabe o que é isso? O homem vai até certo ponto, mas o teu Deus não. Nada impede da sua mão agir por você. A palavra de Deus diz que ele é lançado na cova conforme o decreto, e a cova é selada pelos grandes de Dário, aleluia, os oficiais, os altos oficiais do governo de Dário, de forma que ninguém podia abrir a boca daquela cova. E a palavra de Deus diz que naquela noite, Dário não quis saber de música, Dário não quis saber de comida, Dário não quis saber de festa, mas ele foi para o seu quarto, na sua recâmara, e passou a madrugada em claro por causa de Daniel, irmão. Você vê que quando Deus é Deus de livramento, irmão, até o ímpio jejua. A fé de Daniel era tão grande no Deus do livramento, que fez até o rei ímpio chamado Dário jejuar a madrugada todinha, irmão. Velar, fazer vigília, não comeu, não bebeu, não dormiu, até o amanhecer. A palavra de Deus diz: quando chega pela manhã, o rei sai do seu quarto e vai até a cova e grita: Daniel, servo do Deus vivo, acaso dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, possa ter te livrado dos leões? Daniel grita da cova e diz: ó rei, vive eternamente, o meu
enviou o seu anjo, que me livrou do poder da boca dos leões, porque em mim foi achada inocência, e contra ti eu não tenho pecado. Aleluia. A palavra de Deus diz: quando o rei ouve o grito de Daniel de dentro da cova, ele manda quebrar os selos, abre a porta da cova, e Daniel sai ileso para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que naquela manhã Daniel sai da cova para tomar o seu café na presença do rei, para dar testemunho do que Deus fez, e a escritura vai dizer que o decreto ele vira contra os seus adversários, para que eles caíssem na cova, e quando eles são lançados na cova, não chega nem no meio, os leões são desamordaçados e despedaçam todos os adversários com toda a sua família. Enquanto os inimigos provaram o juízo de Deus naquela manhã, Daniel, aleluia, foi alvo da misericórdia de Deus, experimentando um delicioso café da manhã, dando testemunho do que Deus é poderoso para fazer em favor daqueles que nele confiam. Eu quero te dizer nessa noite: confia no Deus do livramento, que a tua vida vai mudar. Não confia totalmente no homem, porque o homem pode te trair, o homem pode mentir, o homem pode te enganar, o homem pode te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Amém, amados? Coloque-se de pé. A oração que muda a história é uma oração baseada na aliança com Deus, no seu poder de influência, na mão poderosa de Deus, ou seja, no poder de Deus, poder da sua palavra e do seu espírito, e baseada no seu poder de livramento. Não esqueça que Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que você pede ou pensa, segundo o poder dele que em você opera. Porque Deus, ele é fiel. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado porque tu mudaste a vida de Jabes. Mas Jabes teve que tomar uma atitude. Teve que estreitar a relação dele contigo. E a tua palavra diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Não puxou tapete de ninguém, não prejudicou ninguém, não sabotou a vida de ninguém, e conquistou o seu espaço. Porque tu és o Deus de aliança, o Deus de influência, o Deus de todo poder. Tu és o Deus do livramento. Tu és o Deus que muda a história. Por isso, Deus, abençoa a vida da tua igreja. Que nessa noite aquele que está vivendo, Senhor, um período de maldições na sua vida, que foi alvo de alguma obra maligna, que está passando por um momento de crise, de adversidade, Deus, entra nesta causa, nesta noite, ó Pai, e peleja pela vida do teu povo, Senhor, para que eles alcancem, ó Pai, a mudança da sua história, pois a tua palavra nos promete que tu viras o nosso cativeiro diante dos nossos olhos. Portanto, seja conosco, ó Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje e és eternamente. Portanto, ó Pai, assim nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? A oração que muda a história é uma oração que tem base. Ela é baseada na aliança com Deus, no seu poder de influência, no poder da sua mão e no seu poder de livramento. Com isso você consegue vencer toda e qualquer maldição na tua vida. E nada parará diante de você. Porque se parar, Deus faz você passar por cima. Por isso a palavra de Deus diz: os teus inimigos contra ti virão por um caminho, mas de ti fugirão por 7 caminhos. Então que Deus te abençoe nessa noite, e você entenda que o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Domingo estaremos aqui novamente no culto de adoração na presença de Deus às 19h30. Na semana que vem, terça-feira, culto de avivamento e ensino,
Já estaremos na 5ª lição. Você vê que passa rápido, né? Lição de número 4, perdão. O ministério avivado de Jesus. Vamos aprender com o exemplo do nosso mestre o que é viver um avivamento. Amém? Culto de avivamento e ensino. Na próxima quinta, culto de libertação às 19h30. Amém? Vamos agradecer. Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Obrigado por esse momento, Senhor, que passamos em Tua presença. Seja conosco nesta noite, nos acompanha para os nossos lares. Abençoa, Senhor, também os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Que esta mensagem venha alcançar, Senhor, esses corações que precisam de uma mudança, que precisam de uma transformação na sua vida, na sua história, seja ela familiar, espiritual, ministerial, financeira, profissional. Ó Pai, que o Senhor venha dar vitória em todas as áreas da sua vida, de forma que alcancem, ó Pai, a mesma bênção que Jabes alcançou, que se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Exalta o teu povo e os abençoa segundo, Senhor, a multidão das tuas misericórdias. Assim, ó Pai, seja conosco e confirma, Senhor, a nossa vitória para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada. Deus abençoe, aplauda o Senhor Jesus e até domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.